Bom dia a todas e a todos. Estamos de volta agora com o último painel da nossa Universidade Corporativa do Poder Executivo nessa Semana do Servidor Público, né, comemorada amanhã, dia 28 de outubro. E para marcar essa data tão especial, então a Prefeitura de Florianópolis está fazendo o lançamento de 2 programas essa semana e um deles é a Universidade Corporativa, que vai ser a nossa grande ferramenta de treinamento e desenvolvimento dos nossos servidores. Para marcar isso, então, nós estamos com 6 painéis durante essa semana. Agora estamos no sexto e último painel e nós vamos falar sobre a diversidade no serviço público. E para conversar comigo sobre esse assunto, eu estou recebendo aqui nos estúdios da TV Câmara Municipal a professora Vanessa Simon, o professor Rodrigo Sartotti e o professor Marcos Caneta. Nós vamos fazer um bate-papo descontraído aqui sobre diversidade e eu quero lembrar então a todos que estão nos acompanhando pelo YouTube da Prefeitura Municipal de Florianópolis, você servidor público, não se esqueça de pegar o link e registrar a sua presença para você depois ter acesso ao certificado, né? E uma surpresa que a gente está trazendo agora nesse último painel, para os servidores que se inscreveram e estiveram presentes nos nossos painéis, então a gente vai estar realizando no decorrer desse painel sorteio de 3 brindes aí que alguns parceiros nossos ofereceram aos nossos servidores. Ao final, então, desse painel eu vou estar revelando os vencedores destes brindes. Lembrando que a gente encerra esse momento, esse evento, hoje à tarde, às 16 horas, também transmitido pela TV Câmara e pelo YouTube da Prefeitura, né, com a sessão magna em homenagem ao servidor público, então com a premiação do nosso programa de boas práticas na administração pública, aqui com os servidores da Prefeitura de Florianópolis. Tá certo? Então nós vamos começar agora o nosso bate-papo com a professora Vanessa, ela que é professora da UDESC de Administração Pública, pesquisadora na área de gênero, né, professora? Então, para introduzir esse nosso bate-papo sobre diversidade, até eu quero trazer um dado como diretor de RH da Prefeitura, né? Mais de 70% dos nossos servidores públicos municipais são mulheres, né? Como nós havíamos conversado antes de entrar no ar, né? Mais da metade do nosso quadro de pessoal é da educação, né? Mais de 25% é da saúde, então são setores com um número significativo de mulheres atuando, né? Então eu queria que tu falasse, tu também trabalhando na área da educação, né, mas na educação superior, né, a competência da prefeitura é o foco maior no ensino infantil, no ensino fundamental, né, do papel da mulher no serviço público, na prestação de serviço público aos cidadãos, né, a importância. É claro que a gente tem um foco maior, um número maior, mais significativo de mulheres em alguns determinados setores e queria também que tu falasse, né, do papel delas, das mulheres, né, em postos estratégicos também no serviço público, né, na tomada de decisão de políticas públicas, né, como que tu vê esse cenário em Florianópolis, em Santa Catarina e a nível Brasil? Bom dia a todos. Então, é muito interessante a gente, quando você traz esses números, né, de que 70% dos servidores públicos municipais são mulheres. E aí você mesmo já faz a separação, né, que essas mulheres estão na educação, estão na saúde. Profissões tidas secularmente como profissões femininas, né? Como se determinadas características atraíssem as mulheres, né, para aquela profissão. A gente sabe que historicamente esses foram os espaços que foram permitidos para as mulheres atuarem, né, historicamente falando. É muito recente a permissão, né, muitas aspas nisso, para a mulher atuar em outros espaços. Então, daí esse número mais representativo nessas áreas. E dentro de qualquer organização, na organização pública não é diferente,
o que acontece é a possibilidade da mulher acessar esses espaços, mas aí trazendo a questão dos postos estratégicos. Por que temos tão poucas mulheres nesses postos estratégicos? Por um fenômeno que a gente estuda, né, que a gente chama de teto de vidro. Ou seja, as mulheres ascendem a determinados espaços públicos, né, saem da esfera privada, que é a esfera da casa, vai para esses espaços públicos de atuação profissional, e ali dentro elas não conseguem acessar esses espaços. Por quê? Explícita ou implicitamente existem barreiras que impedem que elas acessem isso. A cultura, né? Nós temos uma cultura, um país de uma cultura machista muito forte, né? Então, tendo a possibilidade, né, de um gestor elevar, mudar de cargo um homem ou uma mulher, consciente ou inconscientemente ele vai optar pelo homem, né? Porque a mulher chora, a mulher é sentimental, a mulher é mimimi, né? E aí a mulher tira licença maternidade, né? Ela fica 4 meses parada, sem fazer nada, né? Como se ela tivesse sem fazer nada. Então, assim, por isso a gente não vai tendo muitos espaços. Além disso, a mulher tem uma série de funções outras que muitas vezes os companheiros, a família não participa. Cuidar das crianças, cuidar dos pais, a questão dos cuidados, né? Então, o tempo que ela tem para se dedicar fora, para se preparar para essa ascensão também é limitado, né? Então, existe uma série de questões estruturais, culturais, né, que faz com que a gente tenha dificuldade de ascender a esses espaços. Daí a importância da representatividade das mulheres nesses espaços de poder, para poder trazer essas demandas também como políticas públicas, né, para auxiliar a mulher a ter, de fato, condição de ascender essas posições mais estratégicas. Daí a importância desses debates que a gente, da mulher e de tantos outros, né, das muitas minorias que, infelizmente, não tem essa representação toda no país. Minoria que não é minoria, né? Não, as mulheres são maioria. Minoria representativa. Não, perfeito, mas é exatamente que eu quero pegar o gancho agora para passar a bola para o professor Marcos Caneta, né, que é mestre em Patrimônio Cultural pelo Instituto Politécnico de Portugal, né, coordenador regional do Instituto Olodum Sul, servidor público estadual, policial civil, né? E professor, com relação às minorias étnicas, né? Não nos limitando aos negros, mas a nossa cidade, né, com um histórico de muitos indígenas também e recebendo mais recentemente outras etnias, né, seja europeias, asiáticas, né, agora até latino-americanas. Como que tu vê, né, a receptividade no serviço público, né, dessas minorias, né, onde que elas estão alocadas, né? A gente até na prefeitura está buscando fazer um painel para verificar onde que estão, né? Ainda não tenho esse dado das mulheres, eu já trouxe hoje, né? Mas não conseguimos fechar por etnia. Mas queria que tu fizesse uma contextualização, né? No teu ponto de vista de pesquisador na área, né? Como que está o engajamento? Como que está a obtenção de cargos estratégicos também, de tomada de decisão nesse sentido? Nós temos que perceber que, socialmente falando, historicamente falando, há uma tremenda hegemonia, em particular no estado de Santa Catarina, que tem um fator eurocêntrico muito grande. Perfeito. Ou seja, a pessoa nasce em Joinville e ela diz que ela é alemã. Né? Às vezes a gente até um caso psiquiátrico, porque ele nega, né, professora, sua identidade local, regional, nacional, para ser aquilo que ele nunca será, por uma questão fenotípica. Então, essa hegemonia, ela, ao longo do processo, ela colocou inúmeras barreiras aos indígenas, aos palestinos, aos negros, aos ciganos, porque não se coadunam com aquilo que é belo, que é inteligente, que é científico, ou que cria, como no meu tempo, eu já tenho 55 anos, era aquele negócio da boa aparência, né? A boa aparência nunca era minha.
Então, e também há um outro fenômeno que eu acho que é bastante interessante, é que, em particular, os negros especificamente, eles só vêm para a escola na pós-abolição um pouquinho nos anos 30 e depois nos anos 70 com o Mobral. Então você tem um hiato histórico muito grande para que as pessoas ao longo do processo pudessem se desenvolver intelectualmente a concorrer espaços de poder. Até porque, quando nós falamos da Câmara de Florianópolis, tem 23 vereadores, nenhum é negro, nenhum é indígena, nenhum é palestino, nenhum. Todos eles são brancos. Quando nós chegamos na Assembleia Legislativa, dos 40, nos últimos 90 anos, todos eles são brancos. Então, há essa hegemonia que precisa ser quebrada historicamente, com políticas públicas, obviamente, pensando sim nos recortes étnicos, sem vez de dúvida, Sim. pensando sim em projetos que possam alocar pessoas a determinados espaços, para que você, daqui a 50 anos, 100 anos, tenha talvez uma diversidade étnica dentro do poder público ou até mesmo do poder privado. Eu sou um pesquisador, mas eu sou um militante, então eu visito muitas coisas, eu falo para muitos professores, muitas empresas, e eu me assusto. Eu chego no Sul e no Norte, tem 200 funcionários, todos os 200 são brancos. Então me parece que há um problema também no RH. Né? Me parece que há um código que diz, ó, esse entra, esse não entra. Então, essas questões precisam constantemente ser debatidas, trazidas à baila com muita responsabilidade, para que a gente possa, ao longo do processo, efetivar políticas que incluam pessoas dentro de estruturas públicas. Porque quando eu penso 1888, no 14 de maio, e não o 13, que é o dia que foi assinada a abolição, a pergunta é para onde vamos, o que vamos fazer, onde nós vamos comer, onde nós vamos morar, onde nós vamos estudar. Aí você fica pensando, pô, professor, mas é 130 e poucos anos. Eu sempre dou um exemplo da minha família. Uhum. Eu tenho 55, a minha mãe é 81 e a minha avó faleceu com 78. Então, eu tenho a minha geração, a geração da minha mãe e dos meus pais, a da minha avó. Eu sou o único que chegou na universidade, minha mãe era semi-analfabeta e meu pai, e minha avó era analfabeta. E a quarta geração são de escravizados. Então, para o outro que parece que está tão distante, na minha família é 3 passos para trás. E depois ainda eu caí no fosso, né, do obscurantismo da escravidão. Porque daí o Rui Barbosa mandou queimar todas as matrículas de negros, e eu tenho um sobrenome italiano. E olha aqui a minha cara de italiano, né, professor? Aqui é meu fenótipo de italiano, né? Então é muito complexo, porque também desafia aos afrodescendentes, especificamente, a não se recompor do ponto de vista da ancestralidade. Então ele nega a sua identidade, nega todos os aparatos que o formam enquanto gente, porque isso, ao longo do processo, também foi classificado como coisa demoníaca, né, como coisa não bela, como coisa... Então, nós temos muitos desafios, e eu acho que a educação, sem vias de dúvida, ela é o instrumento capaz de libertar as pessoas e de construir, talvez, uma nova sociedade. Por último, eu levo a minha esposa para trabalhar todos os dias, ela é advogada, e eu estava assistindo uma matéria de televisão e mais uma vez aquele atleta da seleção brasileira, o Maurício, de novo, um cara que viajou 100 países, um cara que tem boa formação, que é um homem internacional, de novo com provocações homofóbicas, publicamente. Então, eu ainda dizia para minha esposa, cara, é surreal, né? Porque daí já ultrapassa a questão da educação, da cultura, é surreal. Há que se ter estudos científicos para que a gente possa entender o que sustenta o racismo mesmo, o que sustenta o machismo, a misoginia, o que sustenta a homofobia. Porque a gente fala em educação, mas ele é muito bem formado, sabe? E agora? Nesse sentido, passo a palavra para o professor Rodrigo Sartotti, né, professor de Direito Constitucional da Universidade Federal de Santa Catarina, e ele questiona não limitando apenas a questões étnicas, de gênero, mas vou além também, pessoas com deficiência também no âmbito do serviço público. Em termos de legislação hoje, a nível Brasil, a nível de Santa Catarina e até a nível local,
como vem se desenvolvendo os instrumentos legais que busquem justamente o engajamento, né, a incorporação dessas minorias no serviço público, oportunizando justamente, né, não só a sua atividade profissional, né, o desenvolvimento de suas competências, como também a ascensão a cargos estratégicos. Então, bom dia a todas e a todos, né? Primeiramente, parabenizar a Secretaria por esse espaço, né? Acho que é um espaço extremamente importante, né? Discutir essas questões no serviço público. E, bom, em termos de legislação, felizmente o nosso país, apesar de tudo, nós temos avançado nas últimas 2 décadas em termos de legislação, né? De inclusão, né? Com relação às diversidades étnicas, de gênero, diversidade sexual, enfim, temos avançado bastante. Muito embora, claro, nesse último período, talvez tentando aí manter alguma, não retroceder, mas conseguimos avançar aí nas 2 últimas décadas, né? Eu acho que um marco importante, né, já pegando o gancho do que o professor Caneta colocava muito bem aqui antes de mim, com relação a diversidade racial no serviço público, no serviço público em geral, né? Sim. Acredito que as leis de inclusão, né, as leis de ações afirmativas, tanto em nível federal, aqui em Florianópolis nós temos uma legislação municipal, né? Florianópolis aí é um dos municípios de vanguarda no estado com esse tipo de legislação, principalmente para a população negra, né, de inclusão, reservando o número de vagas. Acho que isso é extremamente importante. Como o professor colocava antes de mim, né, nós temos aí são quase 400 anos de escravidão no Brasil, né? Então, se formos pegar aí a historiografia oficial do nosso país, né, colocando como termo inicial a invasão europeia em 1500, temos aí de 500 e poucos anos, 400 anos de escravidão, né? E todo um passivo que ficou disso. Então, essa legislação que nós temos hoje ela é de extrema importância. Ela precisa ser mantida ainda, entendo que ela precisa de acompanhamento, né? E também com relação às mulheres, temos tido uma série de políticas públicas, né? Tanto com relação à ascensão a cargos públicos, a cargos de chefia dentro do serviço público, a questão do assédio é extremamente importante, né? Ainda é um problema gravíssimo no serviço público. Eu tive o privilégio de ter sido advogado do Sindicato de Servidores Públicos aqui do município, o Sintrasem, por quase 3 anos, e eu pude observar de perto, né, como esse problema do assédio ainda é um problema extremamente grave, né? Então precisa talvez aí de um olhar talvez um pouco mais atento, né? Porque inclusive isso tem levado ao adoecimento de boa parte dos nossos servidores públicos aqui do município, principalmente aqueles que atuam na educação e que em sua maioria, como foi colocado dado no início aqui do programa, né, em sua maioria são mulheres, né? Então, como essas mulheres estão adoecendo, né, dentro do serviço público. Então, a necessidade de políticas públicas dentro do município, enfim, da esfera do Estado também, da União, para cuidar dessas servidoras, para conscientização também, né? Sempre que a gente fala, né, em políticas de gênero, em discussão de gênero, a gente também precisa, né, claro que não é o meu lugar de fala, mas nós, enquanto homens, também precisamos discutir isso, né? Discutir gênero, discutir o machismo também, e é uma questão nossa, dos homens, né? Nós precisamos discutir qual que é o nosso papel nesse enfrentamento, né? Que isso é de extrema importância. Acho que criação de políticas públicas nesse sentido. E com relação à questão da diversidade sexual, o que eu tenho visto e sentido na pele, né, também, é muito também as violências, né, as pequenas violências do dia a dia no serviço público, né, nas esferas em que a gente atua, né, muitas vezes velado, né? Então o professor trouxe agora o exemplo do jogador da seleção, né, que felizmente foi afastado do clube, né? Mas esse tipo de violência, que é uma violência grave, ela ocorre quase que diariamente nos espaços de trabalho, inclusive no serviço público, né? Então,
precisamos pensar em como combater isso, né? Como combater esse tipo de violência dentro do serviço público. Por isso que eu acho que é importante, né? Eu concordo também plenamente que o papel da educação aqui é muito importante, né? No sentido de precisamos conscientizar os nossos adolescentes, as nossas crianças para uma vida em sociedade sem esse tipo de violência. E nesse sentido também é importante frisar que esse tipo de discussão é importante no serviço público e dentro das escolas. Infelizmente a gente tem visto, inclusive, postura de alguns gestores aqui no estado de Santa Catarina, né? Tivemos aí o lamentável episódio de Criciúma, né? Do prefeito, que teve uma postura extremamente homofóbica aí nas redes sociais e teve toda uma repercussão gigantesca, né? Na vida de um servidor público, de um professor. Então, começarmos a pensar nisso enquanto políticas públicas, né, para avançarmos ainda mais, né, no combate às violências, no combate a esse tipo de situação dentro da sociedade, na sociedade como um todo, mas também dentro do serviço público. Acho que é extremamente importante, né? O que eu vejo, né, enquanto servidor, né, enquanto professor docente, é que a gente ainda tem uma cultura muito forte, né, de homofobia dentro da universidade, que é o espaço onde eu atuo, mas em sala de aula isso é muito forte ainda, muito embora seja uma obrigação nossa, né, inclusive uma obrigação curricular discutir isso, né, mas isso ainda se mantém de maneira muito forte. Então a gente precisa pensar nisso, pensar em políticas públicas, pensar em mecanismos para avançar nesse sentido. Pegando o gancho do professor Sartotti, né, professora Vanessa, das estruturas, né? A gente tem muitas ilhas, né? A gente falou de educação, de saúde, né? Que se destaca a setores, né? Ilhas dominadas pelas mulheres, né? Como trago outro dado, né? Como gestor de RH da prefeitura, um número significativo nós fazemos no nosso setor de saúde. Reembolso, né, no plano de saúde dos servidores, e eu estou há 6 meses, né, e me deu uma curiosidade o número de servidoras solicitando reembolso para o DIU, né, e um número decrescente de afastamentos maternidade e amamentação. É uma tendência, né? Inclusive a gente vê, né, as taxas de natalidade no Brasil diminuindo, né? E por outro lado também as mulheres dominando as seleções, as nossas últimas seleções de concurso público, né? Um número significativamente maior de mulheres sendo aprovadas e classificando nos nossos concursos públicos, né? Então, há uma mudança cultural nesse sentido, na mulher se dedicar mais hoje à sua carreira profissional? Então, essa é uma pergunta bem interessante, porque ela abarca duas frentes, né? A mulher poder fazer essa escolha de buscar o DIU, né, um contraceptivo, e tomar essa decisão, né, de não ter filhos, ela poder ter essa escolha, isso é um avanço na nossa cultura considerável, né, porque não era dado a ela, por questões inclusive religiosas, essa possibilidade dela escolher fazer a contracepção, né? Então, isso é um avanço muito interessante. E isso é muito importante e que bom que elas estão conseguindo, né? E por outro lado, ela tem que fazer essa opção para chegar nas posições que você está dizendo. Ou seja, ela tem que optar a não ter filhos para poder ascender na carreira. Então, que bom que ela tem essa opção de poder fazer essa escolha, que antes ela não tinha, né? Mas ela tem que fazer uma escolha, que o homem não precisa fazer. Não tem nenhum homem buscando uma forma de contracepção ou estudo sendo feito para contracepção masculina, né? Porque ele não precisa fazer essa escolha. E a mulher continua tendo que fazer. Por quê? Porque ela tem que contar com uma rede de apoio de creche, de família, né? Do próprio companheiro, para poder deixar esses filhos, se ela opta por tê-los,
para poder seguir na carreira. E se o filho fica doente, é ela que vai levar, de maneira geral, né? A gente generalizando, que é uma coisa bastante complicada, mas assim, é ela que vai perder o dia de trabalho para levar no posto de saúde, no médico, no hospital. Não é o marido, não é o companheiro, não é a avó. Né? Então, assim, é muito bom a gente saber que a gente hoje, as mulheres estão podendo fazer determinadas escolhas, mas ao mesmo tempo, né, essas escolhas são feitas porque a estrutura da sociedade, de certa forma, obriga para que ela faça, né, essa escolha, ou seja, a mulher ela está tendo que reproduzir o padrão masculino, né, ela não está criando um caminho próprio. O homem não tem que se preocupar com o filho, então eu, mulher, também não vou me preocupar com o filho para eu poder ascender. Eu não tenho as especificidades na carreira pública ou na privada também, né? De ter uma rede de apoio, políticas públicas, questões culturais, questões da própria educação que permita eu não precisar fazer essa escolha. Né? Então, isso é muito bom, né? Mas mostra ainda a reprodução de um modelo ainda muito masculino de sociedade, né? Legal, professora. Agora, falando com o professor Caneta, também trazendo mais um dado importante para o nosso debate, né? Eu estou procurando trazer informações para a gente debater. Florianópolis, ela, no último censo, já de 2010, né, apontou que mais da metade da população de Florianópolis não nasceu em Florianópolis. Então, isso mostra como a nossa cidade é diversa, em origens diferentes, né? Tu acredita que isso pode contribuir também por uma cultura que passe também para o serviço público municipal, estadual, para os órgãos federais que aqui estão instalados, né? Uma cultura de fraternidade em termos de diversidade, de aceitação maior das minorias e como isso, né, pode maximizar a ascensão, né, das minorias. Um ponto importante é a educação, mas o senhor, né, que é um estudioso, né, da questão cultural, né, como mudar essa nossa cultura, né, de segregação e engajar, né, não só a cidade, mas também o serviço público numa cultura, né, de aceitação, né, de fraternidade. Então, eu vejo que toda sociedade, toda cidade que se autodesenvolve, ela se torna cosmopolita. Isso aconteceu com São Paulo, isso aconteceu com Rio de Janeiro, com Brasília. Mas isso, no meu ponto de vista, somente se nós tivermos estudos científicos para apontarem, eu não vejo isso como um aporte que possa diminuir as tensões sociais. Porque o fenômeno do preconceito, e eu ouvi atentamente os dois professores aqui ao meu lado, e esse fenômeno, ele é algo nacional, ele acontece em rede e ao mesmo tempo em todos os lugares. Porque senão, como é que nós vamos discutir em Santa Catarina, que tem um alto índice de IDH? E que tanto nós nos arrogamos por causa desses dados. Mas nós estamos entre os 3 estados mais violentos contra as mulheres. Nós temos 800 mil pessoas vivendo sem água tratada em Santa Catarina. E isso é que nós somos a Suíça nos trópicos. Então eu vejo que, do ponto de vista cultural, eu creio que nós temos aí até uma relação de paz. Nós temos muitos gaúchos aqui, muitos paulistas, também muitos argentinos. Eu acho que aquela tensão entre gaúchos e argentinos já diminuiu bastante, é uma relação mais amena. Mas isso não progrediu, né, professora e professor, para o desenvolvimento, que daí eu creio que é uma percepção gerencial administrativa. Eu também já fui secretário de Cultura e Turismo, fui assessor do governador, assessor de deputado, e eu não vejo que haja uma tendência natural de esses dados serem recolhidos para o desenvolvimento de uma política pública, mas uma política de paz. Porque a coisa pública, de um modo geral, ela se esquiva dessas discussões.
Eu não conheço, pelo menos, um programa capaz, tirando o ERER, que é o que você fala da diversidade aqui em Florianópolis que é referência para o país, mas nós não vemos da política pública, e não é o prefeito A, B, C ou D, ou a prefeita, mas nós não vemos, a nível de progressão, um programa capaz de discutir e reverberar isso para os espaços da própria prefeitura, para a educação, para a cultura, para o turismo, para o meio ambiente, para as gestões administrativas. Nós não vemos. A coisa pública ela ainda é feita em ilhas. Sim. E como boa parte desses mecanismos são feitos por homens, e alguns já com ideias bastante ultrapassadas, Sim. que nós brincamos lá na escola do Olodum, é a calcinha de tergal com sapatinho de sino. Quando eu vejo o cara com aquela roupa, eu já digo assim, cara, é complicado, porque ele mesmo está me falando que ele está nos anos 80. Então, isso não é nenhum tipo de sacanagem, porque daí não se coaduna com o tempo real. Então, discutir questão de diversidade é cortar na pele. Ou seja, Escola Olodum Sul, mais de 50% serão de mulheres. E basta. Nós teremos professores gays, gordos, idosos, indígenas, e basta. Ou você faz, quando tem um instrumento do poder, ou você fica na retórica. Porque quando a gente está aqui debatendo, é bonito, tal. Não, eu sou o gestor da Escola do Olodum. Então eu tenho que abrir mão. Ok? Eu tenho que botar o jovem que vai para a Escola do Olodum, para ser um cidadão, ele tem que conviver com a diversidade. Porque se ele não convive, se o professor ainda não trabalha elementos de outras religiões dentro da escola, porque a sua filosofia religiosa não permite, né, que as pessoas estão confundindo livro santo com Constituição. Constituição é um guarda-chuva para todos. O livro santo só serve para aquele que acredita naquele tipo de filosofia. Aí ataca gays, ataca negros, ataca mulheres, comportamentos sociais já estabelecidos em sociedade. E cada vez mais, e a gente não percebeu, que esses organismos não estão só agora dentro das igrejas. Eles são vereadores, eles são deputados, eles são presidentes. E eles desenvolvem essa política na contramão do desenvolvimento humano. Eu não consigo pensar numa política diversa com instrumentos que sejam compactados, baseados ainda em crença. Ou a gente desenvolve teorias baseadas na ciência, que possam corroborar com a ideia de uma sociedade que seja justa, fraterna, igualitária e que seja literalmente para todos, ou nós vamos continuar isso, dando soco e tomando soco, dando soco e tomando soco. E eu vejo isso ainda muito confuso. E me perdoe, eu estudei na UDESC e também na UFSC. É muito complicado também você tratar com as academias, porque há uma hegemonia por detrás do muro. Há um deleite do título, do artigo, que nunca chega na comunidade. Então, eu acho que ainda a gente tem que discutir muitas coisas. O papel da universidade poderia ser muito mais amplo, principalmente com os organismos sociais que têm vida e que estão em movimento. Eu acho que a gente colaboraria bastante. Obrigado, professor Caneta. Trazendo mais um dado, então, né? Mais um dado não, mais uma percepção, inclusive do nosso departamento de processos administrativos e de sindicância, para debater com o professor Sartotti, um número significativo, o número mais significativo de casos, né, de processos por questão de assédio sexual ou por desrespeito com relação à opção sexual dos servidores, eles estão localizados nas nossas ilhas, né? A prefeitura tem várias ilhas e em atividades mais operacionais, né? As intendências, atividades relacionadas a obras, limpeza urbana, né? E foi jogado, claro, o elemento fundamental da educação, né? Como importante. Queria debater um pouquinho essa questão, né? Do desrespeito, do crime, inclusive, né? Dentro das relações de trabalho no serviço público, com mulheres, com homossexuais, né? Com minorias étnicas, inclusive, né? Como que a gente pode
evoluir nesse sentido? Claro, nós fazemos o nosso trabalho de ter toda a probidade, né, nesses processos administrativos, inclusive penalizando com o rigor da lei, né? Mas a gente vê que isso não é suficiente. Como mudar a cultura? Mudar a cultura. Vamos lá. Bom, você é universitário, por isso que eu estou lhe perguntando. Ela vai ouvir, eu vou anotar, porque essa é uma encruzilhada grande. Inclusive, eu falava sobre mudar a cultura ontem com os meus alunos, né? Sobre como é difícil, né? Meus alunos de Direito Constitucional lá na Federal. Bom, mas só uma pequena correção, né? Não existe opção sexual, né? Existe orientação sexual, né? Perdoa mas pelo um ato, eu imagino que é um ato falho, faz parte, mas só para frisar aqui, né? Ninguém opta por ser homossexual. Fica aqui a minha heterossexual. A minha desculpa pelo uso do termo de forma errada. Então, acho que a gente precisa encarar primeiro numa perspectiva histórica, né? Vamos pegar a questão LGBT, né? Como ponto. Ser LGBT no Brasil, por muito tempo, foi crime, né? Você poderia parar numa forca, né? Se você fosse LGBT. Isso muda, né? Isso deixa de ser um crime no final do século XIX, né? Com o Brasil. Já no nosso primeiro Código Criminal de 1830, deixa de ser crime. As práticas homoeróticas, como era chamado, né? O crime do nefando, como eles falavam, né? Como as ordenações filipinas falavam, né? Mas, enfim, mesmo deixando de ser crime, a gente teve ao longo do século XX toda uma tentativa de criminalização. Você pega os debates, né, os debates anteriores, né, para a criação do nosso Código Penal de 1940, o nosso atual Código Penal, isso em 1940, né? Recente, em termos de história, né? Você pega as discussões que eram travadas na época entre os juristas, muitos tentavam colocar teorias supostamente científicas de que era crime, de que aquilo deveria ser criminalizado, que era uma prática errada, que era uma prática que não era natural, enfim. Então, muito embora tenha deixado de ser crime já no final do século XIX, por muito tempo, ao longo do século XX, tentou-se criminalizar as homossexualidades, né? A questão LGBT, mesmo que felizmente essas pessoas não conseguiram criminalizar novamente. No entanto, por muito tempo a nossa legislação, tanto penal quanto a legislação administrativa, os estatutos de servidores públicos ao longo do século XX, tratavam a questão LGBT como condutas inapropriadas, passíveis inclusive de punição. Né? A gente tinha em estatutos mais antigos do serviço público, né, do funcionário público, como era o termo antigo, mais antigo, então por muito tempo tentou-se colocar isso. Hoje a gente está vivendo uma inversão. Hoje nós estamos vivendo um momento em que, felizmente, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a homotransfobia como uma espécie de crime de racismo, de injúria racial, né, do meu ponto de vista, de maneira muito correta nessa decisão. Então, estamos vivendo esse momento. Então, é muito importante, entendo eu, né? Inclusive eu acompanhei muitos processos administrativos como advogado, inclusive aqui no município já tem alguns anos, e é muito importante quando se trata dessas questões, né, envolvendo assédio moral, até mesmo assédio sexual, que daí configura crime também, né, se for o caso, mas essas questões de homofobia no serviço público, homotransfobia, isso precisa ser devidamente apurado. Acho que o primeiro ponto, talvez, para tentar começar a mudar a cultura, no espaço micro aqui, talvez, do serviço público municipal, começar a levar isso a sério, no sentido de... chegam as denúncias, elas devam ser apuradas com o devido processo legal, sindicâncias, os devidos processos administrativos disciplinares. Se for o caso, ficar comprovado de fato a conduta inadequada, a conduta homotransfóbica, que ela seja punida devidamente dentro dos limites, né, da legislação aqui do município, do Estatuto do Servidor, e também, se for o caso, encaminhar, né, para as autoridades competentes para apurar eventual crime de homotransfobia, né, que na verdade é um crime de racismo, né, a homofobia enquanto uma espécie de racismo, né, que foi a decisão do STF. Então, de apurar e de
punir devidamente as pessoas que cometem isso. Porque a partir do momento em que se começa a punir esse tipo de conduta, talvez a gente consiga, de maneira, claro, muito lenta ainda, muito incipiente, mas começar a mudar a conduta. Então, a pessoa que lá num determinado setor do município, né, do serviço público do município, que teve aquela conduta homotransfóbica, uma conduta machista, enfim, talvez... Né? E essa, claro, né? Que não que eu acredite aqui no direito penal, muito pelo contrário, eu não acredito no direito penal. Mas se o direito penal pode servir para alguma coisa, se as punições de maneira geral podem servir para alguma coisa, de maneira pedagógica, né? E, muito embora isso seja uma questão muito discutível, né? Mas não nos cabe agora, eu acho. Mas se serve para um efeito pedagógico que sirva nesse sentido. Então, para demonstrar para as pessoas que, bom, você não pode ter esse tipo de conduta. Não é mais possível, né, você ser homofóbico, homotransfóbico, você ser machista, você ser capacitista. E não se trata, né, de como se a gente vê por aí nas redes sociais, né, as redes sociais têm um lado bom, né, mas também tem um lado ruim que se fala qualquer coisa, né, e tudo vira argumento de autoridade, né, nas redes sociais. Mas tenho visto muitas pessoas falando, porque antigamente era bom, porque a gente se xingava na escola e estava tudo bem, e não sei o que, todo mundo era feliz. Eu fico pensando, esses dias eu até estava lendo um desses textos meio bobos sobre isso, pensando, mas a pessoa acho que não está pensando no número de adultos que nós temos hoje que estão nos consultórios de psiquiatras, de psicólogos, né, buscando justamente a reparação psicológica daquilo que sofreram lá atrás, né? Então, esse tipo de conduta precisa ser... Eu acredito que para nós mudarmos a cultura dentro aqui do serviço público, são condutas que precisam ser apuradas e devidamente punidas. Acho que é o primeiro passo, né? E eu acho que também é importante, e por isso que eu no início da minha fala, antes eu parabenizei o espaço, acho que é importante também a iniciativa de se discutir isso. E aí eu acho que entra também o papel, né, da universidade, da academia, dos movimentos sociais, de participar dessas discussões. E um outro passo é conhecer o funcionalismo público do município. Conhecer os servidores. Quem são os servidores? Qual é a cor do servidor público de Florianópolis? Qual é o gênero? Quais são as classes sociais? Qual é a orientação sexual dos servidores? Como que está a saúde dos servidores? Né? Eu acho que a administração pública ela precisa se munir desses dados, porque a partir desses dados a gente conhece a realidade do servidor e pode aí propor políticas públicas, aí claro, em discussão tanto com os servidores, com os movimentos sociais, com a universidade. Acho que essa interlocução ela é extremamente importante e pensar isso de maneira transversal, né? Porque, e é muito interessante que a gente esteja discutindo isso no mesmo painel, porque são questões de opressão que estão muito interligadas, né? Principalmente quando a gente fala de Brasil, né? São questões muito ligadas umas nas outras, então a gente precisa pensar nisso também conjuntamente, claro, né? Não deixando de desconsiderar as especificidades de cada questão, né? A questão LGBT, a questão de gênero, a questão racial, a questão das pessoas com deficiência física, enfim, né? Cada um tem as suas especificidades também, mas pensar isso também de maneira coletiva, transversal e discutir isso dentro do município. Perfeito. A gente vai se encaminhando para o final. A gente tem, né, espaço aqui para passar muito tempo discutindo, né, porque são temas extremamente importantes, né, que precisam ser debatidos, né, dentro das nossas organizações, né, e é um ponto importante que foi trazido para a gente, para incluir na nossa Semana do Servidor. Né? Acredito que agora com a UPEX a gente vai aprofundar esse debate nos nossos programas de treinamento e desenvolvimento no trabalho, né? Com certeza. Né? Mas eu quero passar um espaço para que cada um coloque a sua experiência, né, pessoal como servidor público, né? Coloque a sua impressão, né? Pontos positivos que viram, principalmente os pontos negativos, né? Quais foram as principais dificuldades e, em termos de tendência, né? Quais são as tendências, né? Essa tendência é ruim, como mudar essa curva de tendência para que ela seja mais otimista, né? Então, começando com a professora Vanessa. Eu acredito que, até complementando um pouco do que o professor Sartori estava dizendo, a história, né,
da punição como um alerta, né? E acho que esses espaços aqui permitem a educação que a gente, né, os 3 professores, a gente tem trazido, né? Porque traz esse... muitas vezes a gente ouve relatos dizendo assim, mas eu nem sabia que isso era um crime, que isso era um problema, né? Por toda a questão cultural, histórica, enfim, né? Então, trazer essas discussões, elas são muito relevantes, né? E quando a gente percebe que só em 2016 foi criado um banheiro feminino no Congresso Nacional, no plenário do Congresso Nacional, ou seja, há 5 anos atrás, né? A gente percebe que essas discussões, né, são muito recentes, então a mudança é muito lenta. Então, eu confesso que eu fiquei muito impressionada com saber disso, assim, né? Como assim, em 2016, que foi criado um banheiro, porque não tinham mulheres, né? Então não tinha representatividade. Então esses temas que nós estamos discutindo aqui, né, eles precisam vir à tona com alguma frequência, né? E isso precisa vir desde das escolas, desde os pequenos, né? Então, se eu não conheço a diferença, porque a criança não nasce racista, ela se torna racista, porque ela foi aprendendo aquilo com as vivências dela, né? A criança não é homofóbica por essência, né? A gente ensina. Então, esses cuidados, eles têm que vir desde a infância. E a prefeitura, né, com as suas escolas públicas, principalmente, ela tem que oportunizar essas discussões para que os professores possam levar isso para o espaço de sala de aula. E aí, falando, né, enquanto professora, eu estou numa outra esfera, né, no ensino superior, são adultos, então eles já chegam com todos esses vieses. E a gente tem problemas graves dentro da universidade de toda forma, né? E a gente nem sempre consegue colocar essas discussões conforme a disciplina que a gente dá, né? A gente não tem como trazer esses temas à tona. E eles são relevantes, eles são muito importantes, né? Eu acho que na minha trajetória, eu acho que ao longo de todo o tempo, acho que não tem uma mulher que não passou por um assédio moral, né? Ou sexual de alguma forma, né? Então, acho que na esfera pública, este tema ele é mais cuidado, né? De alguma forma, pela própria estrutura e tudo mais. Mas eu me lembro que eu fui banca de um TCC, que as meninas fizeram uma pesquisa, TCC da administração da UFSC, que é uns 3, 4 anos atrás. E elas fizeram uma entrevista com professoras pesquisadoras da administração. E quando elas fazem essa pergunta, vocês já foram assediadas? As professoras disseram, não, a gente não, aqui no serviço público, né, é mais fácil e tal. E à medida que a entrevista vai caminhando, elas olham e dizem assim, não, mas peraí, né, eu não tinha me dado conta, eu realmente não tive as mesmas oportunidades, eu fui assediada, né? Então as alunas de graduação chamando a atenção de algumas professoras, de algumas pesquisadoras, de elementos que elas não tinham percebido. Então, daí a importância dessas discussões virem à tona e virem em todos os níveis, né? Desde os pequenos, esses espaços, né? Então, vocês promoverem essas discussões, porque muitos servidores não têm acesso a esse tipo de informação, vivem uma realidade que isso não permeia, né? Então, quando você desperta, eu acho que esse é o papel, né, de vocês, é despertar o interesse para que esses temas sejam discutidos nesses espaços públicos, né, que as pessoas se vejam representadas, né? Eu acho que o caso da menininha que se identificou com a Maju, apresentadora, né, porque ela tem o mesmo cabelo que eu, né? Então, como mulher, como negra, né? Então, assim, é isso que precisa ser feito, né? A gente precisa encontrar... a gente precisa se identificar com as pessoas que estão exercendo cargos públicos, a gente precisa se identificar e ter espaços de discussão para isso, né? Eu acho que legal, professora. Professor Caneta, sua percepção pessoal aí durante a sua trajetória, né? O que o senhor vê de tendências futuras com relação a esse tema?
serviço público. Eu atentamente ouvi mais uma vez, né, essas falas excepcionais de ambos. Da tua eu fico pensando assim, a gente era todos felizes, né? Só esqueci de perguntar para a pessoa que está sendo atacada. O gay, o negro, o gordo, o outro, a mulher e tal. Né? E nesse sentido eu acho que é isso, é estímulo. Eu venho de uma carreira dura, né? Eu sou professora há 26, 27 anos, mas sou policial civil 23 anos. Atuei como professor da Cadepol por 3 anos e eu me apavorei com aquilo. Porque é uma escola de pensamento, cara. As pessoas são formadas em rede porque a instituição as forma desta maneira. Então, na Polícia Civil ainda há uma cultura muito masculinizada. O cara tem que ser forte, tem que ir pro soco, ele tem que ir para a luta, ele tem que saber atirar, ele tem que ter coragem. Então, esse indivíduo, ele, pela própria formação do status quo da instituição a qual ele exerce a sua profissão, ele não tem tempo para pensar em cultura. É ressalvado as exceções. Eu sou visto como um policial assistente social. Porque eu não sou qualificado daquela forma, que eu acho absurda. Então, A questão de doutrina? Sim, e essa doutrina, ela atinge até mesmo as pessoas que vão registrar o boletim de ocorrência. Porque você tem que imaginar numa delegacia que, historicamente, o corpo é masculino e chega um caso de estupro, que por vezes não deu tempo ainda de chegar na delegacia da mulher, tem que ser atendida pela gente, de pessoas que não foram preparadas, que não têm essa noção, que são machistas em sua maioria, são homofóbicos em sua maioria, e que atuam com o poder da arma, um poder de parar, o poder de coagir. Então, o espectro que eu vejo para as polícias, ela é traumática, porque eu vejo que as guardas municipais, e você é gestor de RH, eu acho isso assim dramático. Elas são aporte das polícias. Ele não se comporta como uma guarda civil. Ele se comporta como um militar fardado. De armas longas e de viaturas camufladas. E às vezes eu nem sei que aqueles indivíduos são guardas. Então, há um modelo que tem que ter muita força para enfrentar esse modelo. Ou nós construímos uma sociedade realmente que construa possibilidades para o futuro, ou nós vamos ver, mesmo no município, que você cria uma guarda civil, que ela anda uniformizada, ela não anda fardada, reproduzindo comportamentos militares bastante duros, bastante austeros. Assim. E isso me cria, como policial e também como professor, mas eu também sou um líder comunitário, eu sou um cara que eu vivo na periferia até hoje. Eu moro no olho do furacão. Então eu convivo com pessoas que estão no lado do crime, com um cara que saiu do crime, com outro que foi para a igreja. E os aparatos públicos no bairro, eles são muito complexos. Ou seja, da Chico Mendes até chegar no meu bairro, nós temos umas 6, 7 comunidades que vão gerar aí umas 40 mil pessoas. Não há um centro cultural. Não há um curso de formação profissional. O maior instrumento que entra no meu bairro e que entra nessas comunidades, Novo Horizonte, Chico Mendes, Buraca, Monte Cristo, Pasto do Gado, Sapé, é a polícia. E entra daquela forma, sem respeitar direitos constitucionais, sem respeitar a cidadania, colocando todas as pessoas no mesmo balaio. Então, eu creio que somente com instrumentos muito austeros do ponto de vista cultural e diverso, para que a gente possa construir realmente um funcionário público que perceba essa diversidade e que se que ele se auto-entenda. Porque algumas ações públicas têm a ver com o interior dessas pessoas, vocês não acham isso? Porque senão não tem sentido a explicação, principalmente no quadro da homofobia. O que tanto gera esse ódio nas pessoas? O que tanto gera o ódio racial nas pessoas? Chegando ao estado de ter 210 casos de nazismo e o último, os caras estavam produzindo bottoms e materiais para serem usados com a suástica neonazista. Então, o que leva as pessoas a
a se desenvolverem com esse ódio tão grande, né? Finalizando, Nelson Mandela disse no discurso, nos anos 90, depois de 27 anos de preso contra o regime do apartheid, ele disse o seguinte, para odiar as pessoas precisam ser ensinadas. Ele dizia, ninguém nasce odiando. Para odiar as pessoas precisam ser ensinadas. E se elas são ensinadas a odiar, elas podem ser ensinadas a amar, porque o amor chega mais rápido ao coração do que o seu oposto. Então, o que a professora coloca, o que o professor coloca, que isso está no gene da formação, né, estrutural da nossa nação. Ou nós temos coragem de atacar as estruturas, ou nós não vamos conseguir. A gente vai voltar para esse debate no ano que vem, no próximo, né? Jamais de cabelos brancos e de bengalinha, e nós não vamos conseguir. Mas eu quero, já finalizando, parabenizar, parabéns a vocês, parabéns à inteligência das perguntas. A Semana do Servidor Público é um momento importante. Nós levamos, literalmente, uma parte da cidade nas costas. E eu fico muito feliz porque, primeiro, por estar aqui... Eu vou passar a bola depois para o senhor deixar essa mensagem. Mas eu já vou passar então para o professor Rodrigo, para ele fazer as considerações dele das experiências, né, particulares dele, né, com relação ao tema e com relação à experiência dele como servidor público, né, o que ele vê de tendências futuras, né, vê otimismo pela frente, professor? Então, eu sou um otimista incorrigível, né, mas com relação ao serviço público, não muito, né, e nesse sentido até vou discordar do professor Caneta, porque o servidor público ele não carrega a cidade nas costas, ele carrega o país nas costas, professor. Né? Esse país, ele carece de serviços públicos e quem aí, por exemplo, quem agora no contexto da pandemia, quem está garantindo a vida dos brasileiros são as servidoras, os servidores públicos, né? Então, falar de serviço público, de servidor público no país hoje é ser... a gente tem que ser, infelizmente, um pouco não tão otimista, né, por conta do que está posto, né? O servidor público, ele praticamente virou hoje no país um inimigo da sociedade, me parece, né? Criou-se uma narrativa de que o servidor, todos os problemas do país são lá, da professora, lá da Dona Maria, professora aposentada, que ela está gerando um grande gasto, ela é um grande problema para o país. Ou então o problema do país é o professor que está falando sobre questões de gênero, de raça em sala de aula. Né? Então, o servidor público virou um inimigo da sociedade. A gente precisa enfrentar isso, né? Precisa enfrentar esse discurso absolutamente equivocado. Então, infelizmente, é o que está posto, mas a gente precisa ter coragem de enfrentar isso. Né? E como professor, né, como professor de uma instituição pública, né, da Universidade Federal de Santa Catarina, né, a gente tem visto isso de maneira muito forte. Né? A Universidade Federal de Santa Catarina, especificamente, né, que é uma das principais universidades do país, né, e tem sido diuturnamente atacada por parte da sociedade, totalmente um discurso totalmente equivocado, sido atacada por parte de uma imprensa também extremamente equivocada, em ataques totalmente desmedidos à universidade e aos professores, ataques aos seus servidores docentes, servidores técnicos em educação. Então, esses ataques, a gente sente muito isso no dia a dia, né? Eu, como professor, né, já cheguei nessa conjuntura que o país vive aí nos últimos anos, essa conjuntura, como o professor colocou, né, uma ascensão conservadora assustadora, né, assustadora, e eu senti isso na pele já em sala de aula, já tive a terrível experiência de ter um aluno me ameaçando, um aluno armado, com arma de fogo, e não era policial, né? Normalmente professor de direito tem muito aluno policial, mas não era o caso, infelizmente. Mas tive essa experiência. Nós professores, tanto eu atuo numa universidade pública, mas também em universidade privada, nós temos medo de ir para a sala de aula. Os professores aqui sabem do que eu estou falando, a gente tem medo de falar. Eu penso em cada palavra que eu vou falar em sala de aula. A gente sabe que as aulas são gravadas, a gente sabe... Eu tive um colega lá numa outra universidade que eu dou aula, há poucos dias, um aluno baixou a aula que ele gravou, editou um trecho da fala dele e mandou para um parlamentar que
jogou nas redes sociais de maneira totalmente equivocada. Então a gente tem medo, não que a gente esteja fazendo algo errado, muito pelo contrário, né? Nós sabemos os nossos deveres funcionais enquanto servidores públicos em sala de aula, mas a gente tem medo porque a gente teme até, inclusive, a nossa própria vida, muitas vezes, nessas ameaças, né? Claro, agora a gente ainda está no contexto de ensino remoto, mas nós temos medo de falar, temos medo de opinar, temos medo de levar essas discussões que são fundamentais para a sala de aula, porque nós viramos... O servidor em geral virou um inimigo do país e os servidores docentes, pior ainda, esses são talvez no top 5 ali dos inimigos, é o número 1 ali dos inimigos dentro do serviço público no país. Então, a gente precisa enfrentar isso, acho que os servidores precisam desse apoio, né, principalmente, né, principalmente os professores que estão aí no dia a dia de sala de aula, né, saber que os gestores estão presentes no sentido de garantia dos seus direitos funcionais também, que, né, a administração não apareça somente na hora de cobrar os deveres funcionais, também é necessário, claro, mas também na garantia aí dos direitos funcionais, né, dos servidores, né, porque realmente tem sido muito difícil ser servidor público no Brasil, e principalmente ser servidor público docente. Então, agradecendo a participação de cada um de vocês, né, eu quero pedir de forma muito objetiva que cada um deixe, né, uma mensagem final para os nossos servidores públicos municipais de Florianópolis, né, nessa semana do servidor público, vocês 3 também servidores, né, começando pela professora Vanessa. Bom, o que eu acho é que o servidor público ele pode se orgulhar de ser um servidor público, né? Servir ao público. Esse é a instância maior, né, da sociedade. Então, o servidor público não ter esse medo, não ter essa vergonha de dizer que é servidor público. E para isso, eu acredito que eles devam... né, que é o que a gente está falando aqui o tempo todo, trazer, né, suas demandas, suas dificuldades. Todos nós temos dificuldades, né? O professor acabou de dizer, ele foi ameaçado com uma arma em sala de aula, né? Quer uma dificuldade maior, né? Enfim, como lidar com isso, né? O servidor público também está em contato o tempo todo com o público diretamente, né? E sofre uma série de ataques. Né? Então, acho que é importante essas discussões, e eu aí parabenizo toda a equipe aqui por trazer isso, né? por motivar isso, que esse seja o princípio de um programa longevo, né? e que a gente não esteja aqui num futuro falando das mesmas coisas, que a gente possa vir para fazer uma retrospectiva. Lembra lá atrás, quando Sim. a gente viu e as coisas mudaram? A gente sabe que é lento, a gente sabe que não é do dia para a noite, né? Estamos aí há séculos tentando mudar uma série de questões, mas eu, como professor, também sou uma otimista e acho que é possível a gente fazer a diferença. Né? Então, eu convido a todos os funcionários, os servidores públicos que estão nos ouvindo, né, a tentar fazer essa diferença. Uma andorinha faz verão mesmo, né? E se juntarmos todas, quem sabe a gente consegue, num futuro muito próximo, encontrar um país que é tão bonito, tão rico, tão diverso, que ele possa, de fato, estar representado na sua diversidade. Maravilha, muito obrigada pelo convite. Professor Caneta, passo a bola para o senhor, então, fazer agora sim, né? Já queria a conclusão. O antecipado, né? Eu quero dar primeiro meus parabéns a todos os funcionários públicos, né? Dizer que, para mim, é sempre uma honra, era um sonho que eu tive a minha vida toda e consegui realizar. De vir de uma família muito simples, se desenvolver no serviço público. Dizer que somente com a organização nossa, de cada um, de cada grupo, nós seremos capazes de fazer as mudanças que tanto almejamos. Não há mudança sem a nossa participação. Então, talvez há uma falha também muito grande no funcionário público. Ele exerce muito bem a sua função e depois ele segue para casa. Ele não pensa o planejamento estratégico da sua carreira, da sua profissão e do futuro da instituição a qual ele faz parte. Então, eu acho que sim, tem que participar do sindicato, participar das organizações, construir possibilidades de mudança que só vai acontecer com a participação de cada um. E deixar um recado que a mudança, o Gandhi dizia que se você quer mudança, né, seja a mudança que você quer ver no mundo. Então, a mudança começa pela gente, ela
ela acaba contagiando os parceiros de trabalho, contagia a comunidade, mas a mudança, e também o Gandhi ensinou isso, é somente com a decisão de participação. Então eu acho que quando a gente decide participar da esfera política da cidade, não confunda política com partido, mas da esfera política, da estrutura política da cidade, nós temos maior chance de mudarmos. Então, fica aqui o meu agradecimento à TV Câmara, a todos os organizadores, ao âncora do programa, muito obrigado. Saí muito feliz daqui, eu acho que esse debate é necessário, ele é importante e eu acho que joga a gente também para as possibilidades de mudanças futuras, né, professor e professor? É isso, muito obrigado. Obrigado, professor Caneta. Professor Sartotti, sua mensagem para os nossos servidores públicos. Vamos lá. Bom, quando eu fui advogado do Sintrazem, do Sindicato aqui dos Servidores do município, um dos casos que mais me tocou foi de uma servidora, de uma mulher jovem, inclusive, negra, que nos procurou, né, procurou assessoria jurídica do sindicato, porque ela tinha sido vítima de racismo, né, de injúria racial, né, dentro do serviço público, né, de uma usuária do serviço público, né, de uma mulher que tinha ofendido com injúrias raciais. E, enfim, e eu lembro que ela, enfim, né, eu atendi aquela servidora, era um caso bastante sensível, e ela me disse que ela queria resistir até o final no processo, porque ela queria ver a devida punição da pessoa que tinha sido racista com ela. E eu acho que essa é a palavra que eu deixaria para os servidores do município, servidores e para as servidoras do município, né? Resistência. Eu acho que estamos vivendo um momento muito difícil no nosso país, no mundo como um todo, mas especialmente no Brasil, e eu acho que os servidores precisam resistir, e concordo com a professora e com o professor no sentido de que a saída também é coletiva, né? Nós precisamos, os servidores, as pessoas em geral, mas os servidores públicos precisam estar organizados, precisam atuar em conjunto, participar dos espaços de discussão coletiva, de deliberação coletiva, dos espaços do sindicato, enfim, estarem organizados, porque resistir sozinho é muito difícil, mas resistir em conjunto, resistir com as pessoas que estão conosco, com os nossos companheiros de trabalho, se torna um pouco mais fácil. Então, acho que nesse dia, para comemorar esse dia do servidor público, que precisa ser um dia também de comemoração, como falamos, o servidor público, ele carrega o país nas costas, né? Então, é um dia de comemoração, mas também que seja um dia de resistência, de reflexão aí sobre a carreira, sobre os futuros do serviço público no Brasil. Então, quero mais uma vez agradecer pelo convite e parabenizar aqui pelo espaço de discussão. Acho que esse tipo de espaço é fundamental e que sejam espaços aí que continuem ocorrendo aqui dentro da Prefeitura de Florianópolis. É isso. Obrigado. Agradecendo aos nossos convidados, quero agradecer a todos os servidores e servidoras que estavam conosco nesses 3 dias de painéis da Universidade Corporativa do Poder Executivo, no nosso lançamento da Universidade Corporativa, né? Nossa prefeitura tem grandes planos para um programa de treinamento e desenvolvimento funcional através dessa ferramenta, né? Então nós vamos trabalhar incessantemente com todas as secretarias, né? No sentido, né, de gerar mais debates, né, sobre temas pertinentes ao nosso dia a dia de trabalho, tá certo? Eu quero, antes de encerrar, né, para quem nos acompanhou nesses 3 dias, a gente quer finalizar com uma surpresa, né? A gente fez 3 sorteios entre os inscritos, os servidores inscritos para esses painéis, com alguns brindes que nós ganhamos, né? Então, no primeiro dia, a gente sorteou aqui para os participantes do primeiro dia um carregador portátil, tá? Da loja Automex. E quem venceu, quem vai levar esse carregador é a servidora professora Rosana Hels. Os participantes do segundo dia, a gente sorteou um headphone também da loja Automex, né? Microfone com fone acoplado, né? O servidor Flávio Cunha. E agora, do terceiro dia, participante, um kit de cuidados pessoais da Barbearia VIP. O servidor Rafael Martins da Fonseca. Então a gente vai estar divulgando também os brindes e os vencedores no chat do YouTube desse painel de hoje, que fica gravado no YouTube. Então,
Vocês podem rever a todos os painéis no YouTube da Prefeitura Municipal de Florianópolis, né? Nós tivemos, primeiro dia, o prefeito Jean falando sobre como administrar a cidade durante a pandemia. Depois nós tivemos um debate sobre a nova administração pública, inovações e tendências com o vice-prefeito Topázio Neto e o professor Bernardo Meyer. No segundo dia, então, nós falamos sobre o trabalho pós-pandemia, home office, trabalho não presencial, né? Com uma servidora, a servidora Cláudia Schutz e a gestora de RH da Nelway, também trazendo essa contribuição do setor privado nesse debate sobre novas modalidades de trabalho. Falamos também no dia de hoje sobre improbidade administrativa, a nova lei de improbidade, né? Inovações como a accountability, compliance, com o professor Leonardo e o Dr. Nabi Shiraim, né? Finalizamos agora com diversidade. Falamos ontem ainda também sobre responsabilidade fiscal, né? Previdência, com o Leandro, secretário adjunto da Fazenda, e com o superintendente do IPREF, o Luiz Fabiano, né? Então, trouxemos temas, né, que estão diretamente ligados ao dia a dia do servidor público municipal, né? Eu acho que a gente poderia complementar com mais temas no final da semana, né? Mas acho que para a largada da Universidade Corporativa foi um marco. Nós tivemos mais de 1000 visualizações dos nossos painéis no YouTube, né? Quer dizer, mostrando sucesso. Quero agradecer muito a Câmara Municipal de Florianópolis, na pessoa do presidente Roberto Catumi, por nos disponibilizar, né, toda a estrutura da TV Câmara, os seus profissionais. Aqui fica registrado o nosso agradecimento, né? Eu hoje estou como diretor de gestão de pessoas da Prefeitura, né, e quero agradecer à administração, ao secretário Ronaldo Freire da administração e ao prefeito Jean, ao vice-prefeito Topázio, por nos darem a liberdade de inovar, né? Fazendo a Semana do Servidor, criando o programa de boas práticas na administração pública, que nós vamos hoje à tarde na sessão magna premiar, e a Universidade Corporativa, que eu não tenho dúvidas que vai ser uma grande ferramenta. Quero agradecer e parabenizar a cada um dos nossos servidores públicos, e fiquem ligados que já no mês que vem a gente inicia um programa de treinamento com a OPEX. Nós estamos também estabelecendo uma série de parcerias com instituições públicas e privadas, possibilitando cursos de formação e complementação profissional para os nossos servidores, que a gente vai estar divulgando em breve, tanto na News do Servidor, né, quanto no Portal do Servidor. Novamente, eu agradeço, um bom dia a todos e até mais.